Fala aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Cinecast, o podcast da comunidade Church. E hoje o entrevistado sou eu, Johnny Knoxville. Tá começando bem. Podcast da comunidade da cidade. Comunidade da cidade Church. Cara, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Johnny, pastor, estamos aqui Lucas, também prazer. junto. Vamos lá, Johnny. Vai ser muito bom o nosso podcast hoje, eu tenho certeza. Vamos conversar bastante coisa, né? Vamos. Mas antes, vamos falar algo importante, os patrocínios. Fala os patrocínios pra nós aí. Pão de casa, né? Você já conhece, já é nosso parceiro aqui. Então, se você quer fazer alguma encomenda de pão, tem a padaria Pão de Casa. Você pode entrar em contato. O pessoal da produção vai deixar aqui as redes sociais, o telefone aqui na descrição e também aqui no QR Code do vídeo. Também temos a Fufo Love Cakes. Você que quer ir fazer a sua festa de aniversário, né, pastor? Aquele bolo. Pode convidar a Lília, que ela faz o melhor bolo da cidade, da região, com materiais de primeira. Uma delícia. Uma delícia, né? E você pode também entrar em contato com ela, vai estar os contatos aqui. Você fala que, eu vi lá no podcast da comunidade da cidade uma indicação. Sim. Eu tenho certeza que ela vai dar algum desconto. Vai ganhar um brinde de desconto, vai ter o cupom de desconto. E também esse podcast está sendo produzido pela Agência Wax. Você que deseja desenvolver um site, você que precisa sua rede social, fazer um trabalho nela, tem a Agência Wax também, que está no QR Code aqui. Entre em contato, que tem a galera que vai te atender lá super bem. Sabe, Lucas, Sim, e eu pastor. quero aproveitar o pessoal que está aí conectado conosco. Hoje nós estamos com o Johnny Knoxville aqui, amigo, parceiro, irmão em Cristo Jesus. Amém. Ele está como âncora do nosso podcast, Sim. porque o podcast de hoje com o Johnny vai ser sobre o testemunho da sua conversão. Porque muitas vezes, Lucas, quando falamos de testemunho, as pessoas não têm uma compreensão muito do que é o testemunho e do que um testemunho pode mudar a vida de uma pessoa. Você concorda comigo, Sim, Lucas? Sim. Que eu tenho certeza que esse testemunho do Johnny aqui vai servir para muitas pessoas que vão assistir esse podcast. Talvez daqui 1 ano, talvez daqui 2 anos, talvez daqui 10 anos. Alguém vai ver esse podcast e pode ser tocado por um testemunho de uma transformação de vida maravilhosa. Uhum. E aquilo que a gente estava conversando antes. Às vezes a pessoa nem vai assistir esse vídeo quando lançar. Mas daqui um tempo, às vezes, né, a pessoa que está, às vezes, numa angústia, numa necessidade, acaba colocando, vendo, né, esse bate-papo, essa conversa, às vezes, uma transformação de vida, uma transformação de mente. E é o que a gente propõe aqui, né, pastor? Claro. Além de tudo, de levar um entretenimento, mas também a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e a gente quer que toque aos corações da pessoa, né, pastor? É a igreja fora da caixa. Eu falo que a Exatamente. igreja tem que estar na casa, no coração das pessoas. E o vídeo, né, como você falou, vocês falaram, 1 ano, 2 anos é o tempo de Deus, né? Deus sabe o tempo que a pessoa vai precisar assistir naquele momento. Né? Com certeza. E isso é uma experiência que aconteceu já comigo também, né? Uhum. Todo o processo que eu tive, hoje eu entendo perfeitamente o porquê. Legal. Hoje eu estou aqui graças a Ele, porque Ele quis esse tempo. Então, o tempo de Deus é maravilhoso. Que legal. Então nós vamos ver, né, Lucas? O testemunho do Johnny. Eu queria que você, Johnny, como nosso âncora aqui hoje do nosso programa, o Lucas gentilmente cedeu essa cadeira. E não é para qualquer um que o Lucas cede essa cadeira, não é? E essa cadeira aí tem lugar cativo, viu? E o Lucas falou, Johnny, vem aqui, vem ser o âncora hoje e nós queremos ouvir você, se você já nasceu no Evangelho, como foi esse seu processo de conversão, que você pudesse compartilhar com a gente um pouco disso. Certo. Um prazer imenso, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Desse tempo que a gente está passando junto e que esse meu testemunho ajude muitas outras pessoas, né? Como me ajudou outros testemunhos. E eu sempre fui criado numa família evangélica, né? Minha mãe sempre foi, minha mãe era obreira, eu era criança, eu ia nos cultos com ela, né? A gente não tinha carro, a gente ia a pé, aqui na Rua 15, no centro, e eu ficava sentadinho no banco. Minha mãe iniciava os cultos, ela limpava a igreja, minha mãe sempre foi, né, ajudava muito. E eu sempre tive esse contato, né? Mas na época a gente era criança, a gente não entendia nada, né? Mas eu sempre via, eu observava. Hoje, muitas coisas que eu me lembro, né, as palavras, quando fala, veio lá da minha memória. Então é fundamental hoje a gente trazer as nossas crianças para a igreja, né? Porque fica guardado, né? A gente que ativa essas memórias. Sim. Deus, né, ele faz assim e ativa. E me ativou muito, né? Então as pregações hoje,
né, eu falo, a gente é falha, a gente tem que todo dia melhorar, né? E eu tô num processo que, graças a Deus, está cada dia mais, né? Eu tô me dedicando mais à nossa vida, a minha empresa hoje que eu pedi é para mim ter mais um tempo com Deus, porque eu não tinha muito tempo, né? Então isso me ajudou muito, né? E a minha família sempre foi evangélica, eu sempre fui, né? Cresci, minha família toda evangélica. Mas com o tempo, né, as dificuldades, a gente teve meu tio, né, que faleceu, o Júlio, ele faleceu com 29 anos de idade, né? E ele teve câncer, e nós fazíamos as nossas reuniões, né, na casa da minha tia, né, em prol, em oração, buscando, né, para ele ter uma cura, né? E isso foi um processo bem desgastante, né? Porque nós queríamos a nossa vontade. Nós queríamos ele com nós. Mas a gente tem que ver a vontade do Pai, de Deus, não a nossa vontade. Nossa vontade não é nada. E a gente não prestou atenção nesse ponto, né? E cada dia mais e mais, ia lá no hospital, orava, e os jovens, ia os mais velhos, e fazia semanas de oração, né, os jejum. Chegou um certo dia que ele faleceu, né? Ele foi embora. E a minha tia ela até pegou a palavra ainda. Eu não me recordo muito bem, né? Foi uma palavra da Babilônia, tal. O meu avô, ele escutava essa palavra, ele xingava. A Babilônia, aí vocês falaram que estava na Babilônia, aí agora onde ele está? Né? E o meu tio Júlio faleceu, né? E isso abalou muito a nossa família, abalou muito, muito. Os meus pais, desde então, eles não estão mais frequentando nenhuma igreja, né, nenhuma casa. E a minha família também se separou, sabe? Porque foi bem, né, foi bem difícil, né? Porque ele era um cara que chegava nos lugares, você queria estar do lado dele. Porque ele era um cara brincalhão, ele era um cara que tinha amor, não tinha maldade de nada. Do que ele tinha, ele dava. Não, pega aqui, senta aqui, come. A casa da minha avó sempre foi assim, acolhedora, né? E ele era um cara que ele era o mais novo, ele era o caçula de todos, né? Então ele era o mais querido, assim, né? Então foi difícil a gente perder ele, né? Nós tínhamos um contato bem grande, ele ia na loja, tipo, nossa, era muito legal. E essa perda, a gente não soube enfrentar. Por quê? Na verdade, nós não tínhamos um pastor, um homem abençoado, um homem que poderia ter nos redirecionado de uma outra forma. Auxiliado. Né, auxiliado. Nós não tivemos isso. Entanto, era minha tia... E faz falta, né? Às vezes falta. As pessoas não entendem a figura de um pastor nessa hora, como que é importante, me arrepia, né? Me arrepia. É muito importante. E nós não tivemos isso. Se tivesse, né, numa comunidade também, uma família igual a comunidade da cidade, a gente se sente acolhido, a gente se sente como tá todos os irmãos. Termina o culto, é abraço, é beijo, que delícia. Né? E nós não tivemos isso, essa imagem. E o que aconteceu? Explodiu, separou a família. Cada um foi para um lado, esfriou, porque alguns, né? Pô, Deus, eu queria ele. Sim. Acabou isso. E os meus pais hoje têm essa consequência ainda disso. Eles não vão. A minha mãe, ela é evangélica ainda, o meu pai também. Meu pai, eu estou arrastando ele, trazendo aos pouquinhos, porque, né, para ele isso é muito difícil, né? Minha família é um pouco mais fechada. E isso me afetou bastante. Eu também deixei de ir. Abandonei. Sabe, quando você fala assim, não virou nada, tudo que eu fiz, todas as orações não virou... Parece que foi em vão tudo. Não foi para mim as orações. Foi para a alma do meu tio. Pô, hoje ele, em nome de Jesus, ele tá, né, tranquilo, tá com o pai, né? Então isso foi para ele. O que a gente tá, a nossa missão aqui, né? É para as pessoas, né? Sim. E aí eu fiquei separado de tudo, fiquei longe, né? E comecei a namorar, era do mundão, né? Bebidas, festas, virava à noite. E meu pai sempre foi rígido, meu pai sempre foi bravo. Tipo assim, então as pessoas falavam assim, o Johnny não é disso. O Johnny não faz isso, porque ele tem um pai bravo, tem uma família, uma família exemplo. Né? Meu pai e minha mãe sempre foram trabalhadores, sempre lutou. Então, para a gente ver que isso não... Quando o diabo ele quer, não importa a família que você esteja. Se der um espaço, se der uma brecha, ele entra. Né? E eu comecei a namorar, né? Hoje ela é minha esposa, a Larissa.
Nós fizemos 12 anos juntos, né? A gente casou há 2 anos e pouquinho. E no início da nossa relação foi bem difícil para ela. Ela foi uma guerreira, né? E eu comecei as vidas, né? Perdidas aí por aí, do mundão. Entrei no mundo das drogas, uma coisa fora do comum. Eu nunca tinha experimentado isso, nunca tinha chegado perto. E uns amigos me apresentaram, né? Eu achei que era uma coisa legal. No início foi uma coisa diferente. Prazer momentâneo. Prazer ali. momentâneo. Quando eu fui me ver, eu já estava já possuído. Já estava já vivendo para aquilo. Esquecia tudo. Deixava minha namorada em casa. Ela preocupada comigo, eu desligava o telefone, né? Eu entrei de cabeça em tudo, nesse mundo perdido aí. Que não aconselho a ninguém, se você estiver passando por isso, se pega na palavra, procura uma igreja, uma comunidade, procura vídeos no YouTube de vários pastores. Nós temos nosso canal aqui, né, que está aqui para ajudar. Procura, você vai conseguir sair como eu consegui, né? E quando eu já me vi nesse mundo, eu já estava afogado. Eu já mentia para os meus pais, eu já não ia trabalhar no horário certo, eu já não conseguia mais olhar nas pessoas, nos olhos, porque isso é uma das coisas que você não consegue ter esse afeto. Fome não tinha, sede não tinha, né? E virava as noites. E a minha esposa, né, a Larissa, ela sempre estava no fundo, né? Me apoiando, me segurando. Ela sabia que eu estava nesse mundo e ela não largou de mim, porque ela teve já esse problema na casa dos pais. Não é opção largar da pessoa. O cara é usuário. Não largue. Apoie essa pessoa, ajude, tenta entender, tenta apoiar. E eu me sentia assim, né? Ela me apoiava. De madrugada ela estava na porta da minha casa esperando eu chegar em casa. Então isso me emociona. Sim. Isso para mim, cara, hoje eu dou um valor tremendo, que eu não dava na época. E chegou um certo dia, né? Olha só, um dos primeiros livramentos que Deus já fez na minha vida. Na época nós tínhamos um Golf preto, então a gente ia no bairro em Ribeirão Preto, né? Não precisa falar nomes. Sim. E a gente pagava os faróis, pegava a droga com os caras armados. Olha só, eu, simples de tudo, ia num lugar desse, que sempre tive medo, né? A pessoa perde o medo do perigo. Perde o medo do perigo. Perde o medo. Você não vê mais medo. A droga ela tem uma função de esconder o perigo da mente da pessoa. Muitas pessoas, muitos viciados, eles morrem sem saber que estão indo pro laço do passarinheiro, sem saber que estão indo por uma armadilha, porque ele perde a noção do perigo. A droga faz isso com a pessoa. Sim. Ele fez comigo, fazia com os meus primos. A gente sabia que fazia mal, mas, né, aquilo lá te vence. Coisa que mexe com a cabeça. Sim. É difícil. E aí nós estávamos lá aquele dia, estávamos em 3 pessoas. Peguei a droga, eu sempre pegava de bastante. Não ia lá para pegar uma cápsula, não. E não teve droga de entrada. Maconha, não teve. Fui direto na cocaína. Pesado, né? É o que foi me apresentado. Até eles queriam, às vezes, fumar, mas eu não gostava. Por causa do cheiro na mão, né? O olho, né? E aí, tudo bem. Fomos lá pegar a droga naquela noite. No que eu virei com meu carro na contramão, porque ali não era um retorno, eu dei de frente com uma viatura da polícia. Aquele dia ali eu falei, agora rodou, agora acabou. Agora acabou, eu nem sei mais o que eu vou fazer. Eu fiquei sem reação, eu só dirigi. Peguei a rodovia e vim embora. Só que na época, pra mim, né, isso aí, bom, hoje eu entendo, foi um livramento. Eu sei que isso, né, poderia ter já minha correção começado dali, mas não era o plano de Deus para mim. Hoje eu perguntei muito para Deus sobre esse momento. Falei, Deus, por quê? E me deu uma revelação. Ele falou, aquele dia lá eu tampei os olhos deles, para eles não verem vocês. Porque ali ali é mato, ali tem carro, ali tem coisa errada. Né? Então foi indo. Né? Ficamos uns 2 anos, né? E aí a minha esposa um dia pegou e falou para a mãe dela, o Johnny tá assim assado, e eu preciso de ajuda. A mãe dela imediatamente já
contou para os meus pais, né? E o meu sogro, o Júlio, né? Agradeço muito a Deus pela vida dele. Ele era um cara que ele passou por isso. Ele foi treinado muitos anos. E até alguns anos atrás ele recuperava as pessoas e levava para as clínicas. Então ele veio diferente lá em casa. Ele não veio com um ar de guerra, que os meus pais queriam me matar. Um ar de julgamento. Um ar de julgamento. Por quê? Te dei tudo, você tem de tudo. Não tem resposta para isso. Ele veio com uma paz, uma tranquilidade. Calma, a gente já... Isso aconteceu, agora a gente tem que ver o futuro. Johnny, o que você pretende fazer? Né? Isso foi ele me deu essa opção para mim. Então eu tive a escolha de permanecer na minha casa, né? Não é fácil, não recomendo ninguém. Não tive ajuda, eu tenho meu sogro na minha família, né? Que me ajudou. Se eu não tivesse, eu não sei o que seria. Lógico que a mão de Deus por trás de tudo. Ô Johnny, quando você fala que você teve a escolha de ficar na sua casa, como foi para você viver esse período de abstinência dentro de casa? Foi difícil, foi bem em época que tava tendo rodeio em Cravinhos, né? Eu via, na época não tinha nada de WhatsApp, acho que era o Orkut, eu conheci minha esposa pelo Orkut, era o Orkut. Então a gente via as fotos, né, ali, e chegava que nem hoje, um sábado desse, eu ficava assim, ó. Abstinência. Não comia, dá muita dor de barriga, banheiro 24 horas, e, cara, é horrível, te esmaga. Você quer procurar qualquer coisa que te dá aquela sensação e você não encontra. E a minha esposa, a Larissa, ela ficou comigo esse tempo, do meu lado. Eu ficava tremendo em casa, assim, ó. É horrível, eu não aconselho. E ela ficou junto com ela você ficou o tempo todo inteiro, comigo, né? O tempo todo, os meus pais. Por isso que a palavra fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Com certeza. E a sabedoria não está na idade da pessoa, e sim na maneira como a pessoa se comporta diante das adversidades que são apresentadas a ela, né? Concordo plenamente. Foi isso mesmo que aconteceu, né? Os meus pais também entenderam, me apoiaram. Não foi fácil, eu não saía de casa, eu não fui trabalhar, não trabalhava, porque você via as pessoas e, voltando um pouquinho, quando você está nesse mundo, você tem amigos pra caramba. Lotei de amigos. Por quê? Eu era um carinha boyzinho, que na época era boyzinho, falava, né? Eu tinha condições de ter mais. Então sempre vinha, salva eu. Então eu não podia mais ir pra rua, porque eu via esses caras e essas pessoas me ofereciam. Tó aí, eu tô te devendo uma. Então isso Entendi. é fundamental, você se concentrar. Eu fiquei concentrado em casa, né? E foi justo na época que eu comecei a gravar, a ter o canal. Por quê? Um ex-usuário, ele tem sempre estar com uma mente ocupada, com coisas boas. Na época, se eu tivesse numa igreja sólida, né, teria sido muito bom para mim, né? Mas devido ao afastamento da morte do meu tio, nós não tivemos esse suporte espiritual, né? E isso foi complicado. Eu queria pegar uma deixa nisso que o Johnny falou aqui. Quando ele fala da morte do tio dele, como que tragédias abalam caminhos da vida das pessoas. Às vezes alguém pode pensar, mas a morte de um tio pode fazer isso com a vida de... Pode. O tio dele era importantíssimo na vida dele, o tio dele foi importantíssimo na construção da identidade dele como pessoa. Você vê ele falando do tio dele, como que ele exalta a figura do tio, né? E nós temos que entender isso, que tragédias... ninguém pode evitar. Acontecem. A vida está aí. Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas nós teríamos que saber como vencer essas aflições nele. E o Johnny, através dessa tragédia, passa por esse processo agora de abstinência. Demorou quantos meses o processo da abstinência? Foi mais de um ano. Foi mais de um ano. Tem pessoa que acha que a recuperação é uma semana, 2 semanas, e não é. Esse tempo dentro de casa. Dentro de casa, videogame, televisão, família, saía só com os meus pais. Vamos comer ali em Ribeirão. Aí nós íamos. Vou ali no centro. Não vai. Não vai porque você pode encontrar alguém. E é perigoso, porque a pessoa, eu tinha carro, né? Poderia pegar e... Porque isso acontece. Eu cheguei vezes eu pensar, eu indo para Ribeirão levar minha esposa no shopping, eu já imaginando indo. Isso te desperta. Isso é uma coisa... O subconsciente,
te leva, muitas vezes, porque fica registrado, né, Johnny, na Registrado. mente. Ele te leva a fazer coisas que estão amortecidas dentro de você. Na verdade, ele ainda não tinha destruído ela. Ele apenas amorteceu. E quando você amortece, ele pode ressuscitar novamente. O que é mais difícil, né? Porque é assim, ó. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse medo que a gente tem que ter, que é um medo bom, de ficar longe de pessoas, de lugares como esses. E eu vejo que isso fazia mal para a minha vida, poder ter explodido o meu coração, porque a gente não sabe o que tinha nesses entorpecentes, né? E o que acontece, né, naquele procedimento? Eu me vi trancado, né, e eu comecei a focar em outras oportunidades da minha vida, né? Meu pai tinha empresa, comecei a focar mais, comecei a focar no meu canal, a gravar, a gerar conteúdo, a ocupar a minha mente, não deixar a mente vazia. Não é você ficar em casa e ficar assim, assistindo televisão, não é. É você ocupar com coisas boas. Com Você coisas... construir a sua mente em fazer algo, em se sentir importante fazendo algo. Isso, novamente, se sentir importante novamente, até você se recuperar, né? Eu acho que o canal, nesse ponto aí, inclusive, fala um pouquinho do canal dele, né, Lucas? O Johnny tem um canal, como chama o seu canal? Johnny Knoxville. Johnny Knoxville. Então, John, já deixa também aqui embaixo já o link pro pessoal se inscrever lá. E você tem um canal de... Quando eu comecei foi motovlog, né? Fazia trilhas de moto. Depois que eu me recuperei, coisa da natureza era muito bom pra mim. Sim. Era um lugar que me dava vida novamente, né? E aí comecei a modificar os canais conforme o tempo, né? Que vai mudando, né? É tudo passageiro, né? Então a gente não pode ficar preso num só conteúdo. Então eu trouxe outros conteúdos. A fita de LED, né? No setup de computação, de gamer. Então fui evoluindo, né? Hoje o canal está um pouco parado por falta de tempo, né? Porque eu me dedico mais às empresas, né? Sim. Você está com quantos inscritos aproximadamente lá? 32.900. 32.900, já é um canal relevante. Canal, sim, com esse canal que a gente tem hoje no YouTube, né? Então muito bom os números. Se eu tivesse ficado um pouquinho mais firme, eu teria mais. Hoje né? teria mais. Você teria mais. Porque o conteúdo no YouTube é você diariamente postar vídeos, constante. Sempre tá postando. E voltando aqui, Johnny, agora, Lucas, para a gente poder fazer uma ponte, finalizando já essa primeira parte, porque nós vamos ter que fazer esse podcast em duas partes. O que você acha, Lucas? Esse e a próxima semana já. Então, vamos deixar um convite aí pro pessoal, né, galera? Pra galera ficar aqui, conectado nosso host vai fazer então um convite já pra próxima semana. Faz o convite aí, Johnny. Aí, ó, tá vendo? Pessoal, então é isso aí, ó. A gente vai fazer várias partes, tá? Eu convido vocês a compartilharem esse vídeo, a minha história, né? Eu quero contar um pouquinho mais pra vocês. Eu gostaria de ter mais tempo, mas pro YouTube, né, pra gente poder gerar mais conteúdo, vamos fazer em várias partes. Então eu convido a vocês a assistirem os próximos podcasts que nós iremos fazer, tá bom, pessoal? Então é isso daí. Ô, Johnny, eu queria fazer uma pergunta. Você passou por quantos acidentes mesmo? Eu passei por 3 acidentes. Então você que quer conhecer um pouquinho dos acidentes que o Johnny passou e saber como Jesus livrou o Johnny, não pode perder. E eu não contei o livramento ainda Deixa eu contar rapidinho. Contei sim. Foi da polícia. O da polícia você contou. Mas eu queria que nesse próximo você contasse um pouquinho desses acidentes e também contasse a cura sobrenatural na vida da sua filha, que eu acho muito importante esse seu testemunho para as pessoas conhecerem e falar um pouquinho do empresário Johnny aí. Vamos nessa, Lucas. Agradece a galera aí. Johnny, obrigado por participar. Pastor. Obrigado, Lucas. Então, até a próxima semana. Fui!